vídeo de hoje do canal, vamos falar um pouquinho da preparação do São Paulo para o jogo de amanhã. Aí em claro, aí do bastidores com relação a Fidik, Grego e muito mais. Então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. É venda de jogador, né? Em qualquer lugar do mundo, sobretudo no Brasil, né? E o São Paulo deixou de vender jogadores. Então tem essa situação ao lado dessa novidade, que essa precisa ser mais explicada que o Fidik, é mais complexa, entender que é uma parceria com um estrangeiro para a base do São Paulo, que está contratando 16 jogadores, jovens de outros lugares, tal. Já está acontecendo alguma coisa na base do São Paulo que não está sendo explicado, né? Essa é a questão. E aí, o departamento de futebol profissional, vou ficar no profissional, porque de fato eu não sei os detalhes da parceria com o Grego, e acho que o presidente do São Paulo tinha obrigação de explicar essa, porque, né, todos os indícios são de que a parceria já está minimamente em funcionamento, né? Vamos ao futebol profissional. Desde o Santilongo e Jamal Lewis, o futebol profissional, o departamento de futebol profissional tem, naquela época, informalmente e agora formalmente, travas para mexer com o time. Entradas, saídas, diminuição da folha de pagamento, proibição de investimento em direitos federativos, tem um monte de coisa, né? E o departamento de futebol profissional do São Paulo está se adaptando. Aquela primeira janela foi um desastre, né, com os dois no último momento. Era o último dia da janela, como é o último dia hoje. Santilongo e Jamal Lewis foram contratados no último dia da janela anterior. E esse ano, já sabendo das travas, a direção de São Paulo fez de uma forma diferente. Para melhorar o time titular, que teve um desempenho razoável o ano passado, ela trouxe alguns jogadores, 4 até agora, sobretudo 3 para o time titular. A questão Enzo Dias e o Wendel, talvez o São Paulo esperasse o Wendel, aí surgiu a oportunidade do Enzo Dias, ele quis segurar, mas seriam 2 laterais e um meia. Era isso, 3 caras, né? O São Paulo faria uma janela com 3 caras. A ideia é com caras mais experientes, rodados, que pudessem entrar e titulares, porque o Rafinha era titular da direita, saiu, o Wellington era titular da esquerda, saiu, o São Paulo não tinha um meia, e ao mesmo tempo o São Paulo abriu mão de 17 jogadores. Esse foi o movimento do São Paulo no futebol profissional. Aí acontece alguma coisa imprevista, sempre acontece, que foi a lesão do Pablo Maia. Aí o São Paulo se vê na obrigação, aspas, de trazer algum jogador para o lugar do Pablo Maia. E aí essa é toda a discussão sobre a possibilidade remota da contratação do Thiago Mendes no último dia da janela. É um pouco isso. O São Paulo vai andar pianinho esse ano. Não tem, mas assim, isso a gente tenta deixar claro aqui toda vez que a gente conversa. O presidente do São Paulo não esclarece isso para o torcedor, né? Então essa é a situação. Em vez disso, o São Paulo fica alimentando as discussões, por isso que o Massini dava até risada. Se vai trocar o treinador, se o quarteto, não sei o que lá. O São Paulo vai ter limites claros. Acho até, na minha visão, que o Vessone já falou sobre isso também, com o cinto apertado, ele não fez uma janela ruim até o momento. Se contratar o Thiago Mendes lá com a autorização do Fidik e tal, vai fazer uma janela bem boa, em termos de qualidade de jogador. Não é a janela Jamal e Santilon, mas é evidente que ele não está entre os principais clubes do Brasil hoje. Ele não está entre as 10 folhas de pagamento do país, né? Então essa é a realidade, né? Não é uma realidade não permanente, mas é a realidade de 2025, sobretudo para o início. Só que quem está falando sobre isso aqui somos nós, outros programas e tal. A direção de São Paulo não explica, não esclarece, né? Não sabe lidar com... Eu acho que ela não sabe lidar, a gestão Casares, com notícias difíceis. Temos treinamento nesse final de semana, onde o Zubeldia vai começar a fechar e afunilar de fato o time que ele quer ir para campo. Mais do que a gente conversou ali previamente, desde quarta-feira, quarta, quinta e hoje, ele já fez alguns trabalhos táticos e fez alguns testes. A gente tem 3 escalações ali hoje que a gente pode acreditar que não deve fugir isso, sendo 2 delas com o sistema de 3 zagueiros e a outra voltando para aquele esquema, né, com o quarteto lá na frente e com o Alisson fazendo a função de primeiro volante, e aí ele revezou entre Bobadilha e Marcos Antônio ali para ser esse volante. Essa foi a primeira escalação com uma linha de 4 que o Zubeldia tem testado.
A outra, com linha de 3, tem a variação que no primeiro time teve Alisson, Marcos Antônio ou Bobadilla. É uma dúvida que ele deve levar para a partida, caso ele opte por um outro volante jogando com Alisson. E ali ficou alternando ali no quarteto, principalmente a questão do Luciano e do Calério. O Luciano tem uma possibilidade de, caso ele não opte ali pelo quarteto jogando mesmo nesse esquema com 3 zagueiros, de ser um falso 9. Mas pelo que eu conversei ali com algumas pessoas que ficam ali, que acompanham ali no CT da Barra Funda, não foi algo testado por muito tempo. O que foi testado por mais tempo no sistema com 3 zagueiros foi o quarteto nesse sistema com 3 zagueiros. Com o Oscar fazendo uma dupla ali de volantes com o Alisson, e ali na frente, né, Luciano, Lucas e Caleri. E aí ficaria mais ou menos, se a gente fosse colocar, ficaria mais 40% essa possibilidade desse time, 40% time com quarteto ofensivo, tendo mais um volante, seja Bobadilla ou Marcos Antônio, com o Alisson jogando, e 10% ali, um do quarteto saindo para a formatação desse trio de defesa com mais um volante. Então hoje, o que a gente tem hoje, sexta-feira, o jogo ainda é segunda, tem mais treinos aí para ele definir. O que a gente tem hoje é que o Zubeldia está confabulando, seria mais ou menos esse time. A gente está vendo meio que uma tendência de resistência do Zubeldia de tirar um dos 4 do time titular, Ale. Pois é, até vou encerrar a enquete aqui, pessoal, né, de quem vocês gostariam de ver no lugar do Pablo Maia, e aí o Luiz Gustavo foi maioria esmagadora com 48%. Segundo colocado é o Marcos Antônio, que por um momento, né, pela situação até ainda de incerteza da condição física do Luiz Gustavo, né, é o segundo, é o nome mais cotado. Aí Bobadilla com 14%, e outro nome improvisado, né, seja um zagueiro ou o próprio Oscar, 9%. Tem superchat. É muito difícil ter um final feliz, é o Thiago Mendes nessa janela, né? Foi tentado, né, muito parceria ali do São Paulo com a Galápagos, né, de aprovar a questão orçamentária e tudo mais. Mas o São Paulo dificilmente vai chegar a esse acordo aí até o fechamento da janela. A gente está gravando esse vídeo aqui quase 4h30 da tarde, noite já no Catar, né? Então o São Paulo dificilmente vai conseguir aí o Thiago Mendes. Era uma tentativa, teria que pagar um pouco menos nessa temporada de 25, aumentar 26, pagar as luvas lá na frente. É uma pena, porque o Thiago Mendes poderia encaixar como uma luva ali no esquema do Zubeldia. O Zubeldia queria muito o jogador, e o Thiago Mendes dessa vez não dificilmente vai chegar aí no São Paulo. Então a expectativa é muito, muito baixa. Hoje de manhã, inclusive nesta sexta-feira de manhã, o São Paulo tinha ainda uma expectativa, mas dias atrás a coisa parecia que ia andar, mas pelo jeito ficou muito complicado, pelo tempo e pela negociação, pela questão financeira, pela dificuldade financeira que o São Paulo tem atravessado. Então o Thiago Mendes nesta janela fica complicado. O São Paulo tem opções ali de subir o Negruti e vai se virar. E o São Paulo não fechou com o Thiago Mendes porque não tem grana, ponto. Ou não tem a grana que o jogador deseja. E agora é esperar para o meio do ano se o São Paulo consegue trazer o jogador. A questão vai se arrastar para a segunda parte, terceira parte da novela aí que seja. Até lá você também espera uma recuperação do Pablo Maia, né? Sei lá, talvez até lá esteja voltando a campos. Tem que aguardar. O que a gente sabe é que o Gustavo tá quase pronto para voltar, o Ferreirinha também já tá pronto. Então o São Paulo agora fica na dúvida, né? Que é bizarra falar sobre isso. O Zubeldia tem dúvida entre 4-2-4 e 3-5-2. É bizarro. Na verdade é essa. O esquema que deu certo foi com 3 zagueiros, e ele continua. Pensem ou considerem em voltar com o quarteto mágico. Aí é realmente querer jogar o trabalho dele no lixo. Não que não possa dar certo, mas acho que não é o momento de arriscar, é o momento de passar de fase, né? Só ver o Palmeiras que foi a São Bernardo, 3-0, suave na nave, já tá na semifinal. É isso que o São Paulo tem que fazer, ponto, né? Ainda falando de São Paulo, essa é a grande dúvida na preparação do treinador do Zubeldia, que teve que a semana inteira, ainda tem hoje pro jogo de amanhã, né? Nunca teve, ou parece que não lembro ter tido tanto tempo nessa início de temporada. Agora é aguardar aí qual será a escalação do treinador, mas a dúvida ainda persiste. O Zubeldia ainda não está, como digamos assim, arrebatado, conformado de que os 3 zagueiros hoje têm sido a melhor opção do São Paulo. Então
aguardar notícias dos próximos capítulos. Simples assim. São Paulo continua treinando forte, fez treino tático, ataque contra a defesa, viu vídeos do Novo Horizontino, tá no caminho. Agora depende do treinador colocar o melhor esquema com as melhores peças, né? É isso, simples assim. Ainda falando de São Paulo, tem essas contratações aí diversas na base, né? E fica a desconfiança que o São Paulo já esteja fazendo algo com o Marinax, né? Como nada é claro no São Paulo, a gente só vai ficar no acho, né? Mas a pressão da mídia tricolor e da mídia como um todo para que seja explicado o que acontece nas finanças de São Paulo é grande. A gente sabe que quando chegar abril, quando vier aquele balanço horroroso, vai ser maior ainda. Entendeu? Porque o Júlio Casares é responsável de tirar o São Paulo de uma dívida de 500 para quase 1 bilhão. Né? Não é o Leco, não é o Aidar, é o Júlio Casares. Né? Então a gente espera aí um mínimo de transparência. Nem que a Galápagos tenha que participar junto ao Casares, mas tem que mostrar o que está acontecendo, né? Um Gariel tem 35 milhões, mas 40% não pode ser usado, de acordo com o Nicola. Então o São Paulo já estaria na fase de 220 milhões, que é próximo dos 240. Por que não pode ser usado? Quando será usado? Então, assim, nada. A gente não... Só fica no plano das especulações. Entendeu? São Paulo não tem a capacidade de se comunicar, né? É um presidente que só gosta de dar boas notícias e via Instagram. É isso. Uma pena. Mas a gente continua aí... Pelo menos eu continuo tendo esperanças que haverá aí uma comunicação sobre esses assuntos, né? Mas que é muito esquisito o movimento de São Paulo na base de contratações, porque o São Paulo nunca tem dinheiro para nada. E o FDIC cada vez uma caixa preta, né? Você continua sem saber o que acontece nas finanças do São Paulo Futebol Clube. O que a gente sabe na equipe hoje, dentro de campo, que o São Paulo tem as opções, os erros e acertos do dia de jogadores. E a gente esperar que amanhã, na segunda-feira, o São Paulo vá com o que tem de melhor. E o técnico pare de ser teimoso e use o que tem de melhor com o esquema que está sendo melhor no momento. E aí, quando tiver mais tempo, treine o quarteto mágico. Né? Lembrando que o Novo Horizontino também joga com 3 zagueiros. Então é isso. O Palmeiras já está classificado. Hoje tem Corinthians estão jogando pelo Paulista. E o último jogo é o São Paulo, sabendo de todos os classificados para a semifinal. Pode ser uma pressão, como pode não ser. Tudo depende do próprio São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos e valeu!